Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar continuidade com a nossa última aula de problemas ambientais, questão ambiental, na qual nós vamos trabalhar uma forma objetiva de medição dos danos ambientais à pegada ecológica e as consequentes institucionalidades, as formas de organização da comunidade internacional para tentar conter os problemas, o avanço dos problemas ambientais no mundo. Primeiro, conceituando os problemas. Aqui nós temos a ideia de pegada ecológica. E o que é a pegada ecológica? É uma forma objetiva de nós transformarmos o padrão de consumo de uma pessoa, a estrutura de produção de uma empresa, de uma cidade, de um país ou do mundo, em uma área equivalente em hectares de recursos naturais que precisam ser consumidos. É uma forma muito interessante de nós averiguarmos os problemas ambientais na medida em que ela faz esse cálculo objetivo. É muito fácil de encontrar, inclusive, vários sites na internet que fazem o cálculo da sua pegada ecológica. Basta preencher os dados de consumo de carne semanal, viagens internacionais, etc. E o site calcula a área em hectares que é necessária para que haja sustentação do seu padrão de consumo. Como eu disse, isso pode ser calculado em diferentes níveis e até em escala mundial. Daí o desdobramento. Nós tínhamos nos anos 1960, um consumo mundial de meio planeta, uma pegada ecológica de meio planeta. Conforme vai passando o tempo, a economia capitalista, com o seu objetivo de crescimento ilimitado, atinge até os anos 1980, 90, a ideia de um planeta, o limite de um planeta de pegada ecológica, e continua. Na atualidade nós temos mais de um planeta, o que evidencia insustentabilidade ambiental para as nossas atuais práticas produtivas. O conceito, entretanto, de pegada ecológica tem as suas limitações, quais sejam. A pegada ecológica acompanha um certo paralelismo no que diz respeito à renda per capita. Quanto maior a renda per capita, maior a pegada ecológica, como nós podemos ver aqui, olha, IDH neste eixo a pegada ecológica. Os países de mais alta pegada ecológica são os países de mais alto IDH. Países de baixa pegada ecológica são, em geral, países de menor IDH. Se o IDH é formado por educação, renda e saúde, é o indicador de renda, é a renda per capita que está contribuindo para isto. Tanto que há um país, Cuba, que está bastante bem posicionado no que diz respeito ao IDH e também em relação à pegada ecológica. Tem alto IDH e baixa pegada ecológica. Motivo: Cuba tem renda per capita bastante reduzida e, consequentemente, um padrão de vida em educação e saúde bastante bom, uma pegada ecológica pequena para um padrão de vida relativamente bom. Então, a pegada ecológica não inova tanto assim na medida em que ela acompanha aproximadamente a renda per capita, o nível de dinamismo econômico, de produção e consumo nas diferentes sociedades. Temos aqui uma listinha de algumas questões que eu vou deixar disponível para vocês no GeoVest. E, finalmente, institucionalidades, então as formas com as quais o mundo tenta gerenciar em acordos multilaterais a redução destes problemas ambientais. Vamos começar com a apostila com o Tratado Antártico da década de 1950 a 1959, portanto em meio à Guerra Fria, já com maturação da Guerra Fria. Assinado em 1959, restringe-se ao continente antártico os seguintes aspectos: zona militar livre de testes nucleares, lembre-se do crescimento dos testes nucleares, corrida armamentista já em plena força na década de 1950, virada dos anos 60. Liberdade para investigação científica, troca de materiais e informações científicas entre os membros do tratado entre os países signatários. Então, uma restrição de uso do continente antártico para pesquisa científica e não para usos militares, para depósito de lixo ou para uso econômico, para exploração econômica. Dentro deste contexto de atividade econômica, há um diferencial, talvez, no turismo ecológico. Então, veja, o tratado veta claramente, por exemplo, a exploração mineral, recursos minerais no continente antártico. Mas o turismo ecológico é tratado numa lógica de educação ambiental, então acaba sendo uma atividade
rentável para as empresas que mobilizam turismo na região, mas se disfarça frente ao Tratado Antártico na lógica de educação ambiental. Claro que essa atividade turística é um vetor de poluição e degradação ambiental na Antártica na atualidade. Para além do Tratado Antártico, nós chegamos ao item 2 da apostila, ONU e a questão ambiental. A questão ambiental da apostila parte, grosso modo, da Conferência da Biosfera de 68 e da Conferência de Estocolmo, em 1972. Mas antes disso, e muito importante, nós temos o Clube de Roma, de 1968, que contrata, junto ao MIT nos Estados Unidos, ao Instituto de Massachusetts, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, contrata um relatório através do qual se identifica de uma maneira mais objetiva a relação entre o crescimento econômico e o dano ambiental, o relatório Meadows, intitulado Os Limites do Crescimento, que foi apresentado na Conferência de Estocolmo em 1972. E esta conferência envolveria o quê? Primeira conferência da ONU voltada para a questão ambiental, reunindo mais de 100 países, 113 países, principais temas trabalhados: poluição atmosférica, crescimento demográfico e pressão sobre os recursos naturais, industrialização e impacto ambiental. Há, entretanto, alguns problemas intrínsecos nesta conferência que estão delineados nesta conferência e vão se desenrolar nos próximos anos, nas próximas décadas, uma oposição entre países de maior desenvolvimento socioeconômico e de mediano, menor desenvolvimento socioeconômico. Vejam, será que existe uma relação entre crescimento demográfico e dano ambiental? Pode existir, mas ela não é direta, ela não é proporcional, ela não tem essa relação direta proporcional. Por quê? Populações em grande quantidade podem estar dadas em países nos quais a atividade econômica seja mais ou menos restrita. A Índia é o segundo maior país do mundo em população, mas ela não se coloca entre os maiores países do mundo em pegada ecológica e, portanto, não é o viés demográfico o principal causador do dano ambiental. Este é um vício, é um erro, é uma ideologia falsificando a realidade de fundo, diríamos, eco-neomalthusiano. Vejam, visão neomalthusiana dos países centrais, atribuindo, portanto, ao crescimento demográfico um fator-chave de dano ambiental, quando não é o crescimento demográfico, são os circuitos de produção e consumo inerentes à sociedade capitalista. Além disto, e nesta conferência, tendo em vista o reconhecimento da atividade econômica também na relação com o dano ambiental, há a proposta de retração do crescimento da economia mundial. Mas essa retração não foi bem recebida pelos países ditos em desenvolvimento, os países periféricos. E por que eles não receberam bem? O argumento desses países periféricos, inclusive à época o Brasil, não deixava de ter a sua justiça, o seu embasamento ético, qual seja, durante 2 séculos, 3 séculos, os países de industrialização clássica degradaram ao meio ambiente mundial, enquanto os países, as antigas colônias e os países que têm exportações de produtos primários mantiveram, então, uma condição de menor impacto ambiental ao longo desse período. Na década de 1970, quando muitos desses antigos países exportadores de produtos primários vêm se industrializando mais rapidamente, a ONU viria dizer que era a hora de deter o crescimento econômico. Então parece uma relação desigual. Então os países de maior desenvolvimento causam maior impacto ambiental historicamente, e quando eles passam a reconhecer isto, eles demandam que o mundo e os países que agora começam a ter maior crescimento econômico reduzam a sua atividade econômica. De fato, parece injusto. Entretanto, a reação brasileira à Conferência de Estocolmo realmente não foi das mais interessantes. O Brasil mudou, o enfoque do relatório de limites do crescimento para desenvolvimento a qualquer custo, numa contraposição a esta ideia de redução do crescimento para diminuir o impacto ambiental. A solução brasileira realmente não parece ter sido das mais embasadas eticamente. Da Conferência de Estocolmo, por isso eu puxei a setinha, vem o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que vai se desdobrar lá nos anos 80,
já dentro do PNUD, no protocolo de Montreal, com vistas à contenção das emissões de CFCs que degradam a camada de ozônio, substituindo os CFCs, propelentes de aerossóis, desodorantes aerossóis, por exemplo, por outros propelentes que não causam dano à camada de ozônio. Ainda nos anos 1980 vem o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, que lança a noção de desenvolvimento sustentável que nós vimos na última apresentação, é da década de 1980, do relatório Brundtland. Questão sobre problemas ambientais, subo para vocês no GeoVest. Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Então, em 1972, a Conferência de Estocolmo, 20 anos depois, em 1992, a Conferência do Rio, também chamada de ECO 92. Nessa conferência, 3 convenções e uma proposta de agenda são estabelecidas. A Agenda 21 estabelece as formas de atingir desenvolvimento sustentável. Seria uma série de critérios, procedimentos a serem implementados pelos países com vistas à redução do impacto ambiental ao longo do final do século XX e início do século XXI, e daí a denominação Agenda 21. Além da Agenda 21, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção da Desertificação, não sei porque a apostila não trouxe para a gente, seria interessante colocar, e a Convenção das Mudanças Climáticas. Esta se desdobra na Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas do Protocolo de Quioto. A ideia do Protocolo de Quioto que seria a da redução da oferta de gases de efeito estufa, gás carbônico especificamente, produzido pelo homem, produzido pela sociedade industrial, até o ano de 2012. Em 2012, a oferta de gás carbônico deveria ser de 5% menos do que a oferta de gás carbônico de 1991. Mas os únicos países que implementariam isto seriam os países listados no primeiro anexo do documento, que seriam os países que nós chamamos vulgarmente de desenvolvidos. Voltamos àquilo que eu disse anteriormente. A tensão entre países de alto e baixo desenvolvimento econômico, que estava dada na Conferência de Estocolmo em 1972 e volta agora no Protocolo de Quioto, com vários países desenvolvidos e em especial os Estados Unidos se negando a assumir a conta do impacto ambiental mundial de gases de efeito estufa, digamos, sozinhos, porque nesse momento vários países subdesenvolvidos, nos anos 90, o Brasil, a China, a Índia, já eram grandes emissores de gases de efeito estufa e não precisavam entrar nos custos de redução de gases de efeito estufa do Protocolo de Quioto. Resultado, com a não adesão de países, com a não implementação de normas fiscalizadoras, há uma tendência eu coloquei aqui em vermelho para vocês, mal sucedido por não conseguir reduzir as emissões de GEE, gases de efeito estufa. Quando, eventualmente, 20 anos depois da Conferência do Rio, vejam, 72 Estocolmo, 20 anos depois do Rio, 20 anos depois do Rio, a Conferência Rio mais 20, que cria o conceito de economia verde, que nós já trabalhamos na última aula e que seria uma adaptação do conceito de desenvolvimento sustentável do relatório Brundtland para o cenário do século XXI. Outros acordos. Em 2010, Protocolo de Cartagena de Biossegurança, assim como o Protocolo de Nagoya, que também trabalha com a biossegurança, com a biopirataria. E em 2015, o importante Acordo de Paris. Por que ele é importante? Cada país signatário deve criar metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, mas os Estados Unidos, o governo Trump, saiu. Ele é destacável na medida em que ele foi o maior acordo ambiental de contenção do aquecimento global antropogênico que já foi viabilizado no mundo. A quase totalidade de países do mundo, inclusive os Estados Unidos, em 2015, se prontificaram a aderir ao Acordo de Paris. E por que ele teve esta adesão tão acentuada? Vejamos.
O protocolo de Kyoto, que nós vimos no slide anterior, mal sucedido, exigia que os países desenvolvidos reduzissem as suas emissões até 2012 para um nível de 5% menos do que as emissões de 1991. Então havia uma exigência só a um grupo de países e havia uma penalização a esses países se eles não atingissem esses objetivos. Isto foi lido internacionalmente como uma das fraturas do protocolo de Kyoto, diferenciar tão radicalmente as responsabilidades. O Acordo de Paris vai aprender isto e vai fazer de uma outra forma. Ele reforça o conceito de responsabilidades comuns diferenciadas. Por que essas responsabilidades são comuns? Ora, todos os países devem participar nos esforços de contenção dos problemas ambientais, porque todos os países estão no mundo. Todos os países serão afetados, todos devem participar. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O impacto ambiental historicamente gerado pelo Nepal, por Angola, por Paraguai, é um impacto ambiental bem menor do que o gerado por Estados Unidos, Japão e China. E, portanto, estes países que têm mais recursos econômicos e que historicamente causaram maior dano ambiental devem participar mais na diminuição desses danos ambientais agora. A introdução, ou o reforço, melhor dizendo, desta noção no Acordo de Paris é que ajudou a agregar uma quantidade muito maior de signatários em 2015. E ainda mais, voltando a Kyoto, havia uma exigência de redução de 5% das emissões de 1991 até 2012. Agora, de quanto vai ser a exigência do Acordo de Paris sobre os países? Até quando e sob qual penalidade? Não há isto. As reduções são autodeclaradas. Cada país, então, propõe a sua redução e o seu prazo de redução internacional. E se o país não cumprir a redução que ele se propôs a estabelecer, qual seria a punição? Não tem punição. Isto dá uma impressão de que o Acordo de Paris é uma grande besteira. Então o país pode dizer que ele vai reduzir zero, e mesmo assim, se ele não reduzir, se ele aumentar as emissões, nenhuma punição está dada contra ele. Mas a gente precisa pensar em duas esferas distintas. Uma é a de ordem ambiental. Na esfera ambiental, nós teríamos que fazer todos os esforços mudando radicalmente a sociedade de ontem para hoje. Mas isto não é factível, isto não vai acontecer na realidade. Nós precisamos pensar em uma outra esfera, que é a da realidade política, econômica, entre os países e dentro dos diferentes países, e tentar encontrar um denominador comum, uma intersecção entre estes conjuntos, de modo que, então, esta forma relativamente facilitadora, primeiro, responsabilidades comuns partilhadas. Segundo, redução das emissões autodeclaradas e sem punição. Permite que uma enorme quantidade de países venha a aderir ao Acordo de Paris. Então já foi vantajoso nesse sentido. Mas não adianta nada, talvez vocês estejam pensando, na medida em que os países podem não cumprir o acordo e não haverá penalidades. Mas vejam, dentro daquela lógica do soft power, uma forma de entender a relação entre os países no cenário internacional, o vetor ambiental se tornou algo importante na política internacional e, portanto, países, empresas que estão aderindo a este movimento não vão ver com bons olhos países, empresas, instituições que não aderirem à questão da redução do dano ambiental, fazendo com que um país que se torne pária ambiental mundial possa ter problemas no que diz respeito a financiamento para investimento, para infraestrutura, para colocação de seus produtos no mercado internacional. As empresas desses países podem ter um marketing negativo por serem oriundas de um país que causa danos ambientais. E, portanto, o acordo acaba gerando uma ideia de validade da sustentabilidade ambiental.
Então ele acaba começando sim relativamente timidamente, mas é um começo tímido que poderia e deveria ter desdobramentos mais positivos internacionais. O problema é que hoje a política se desenrola de uma forma anômica, não apenas no Brasil, mas no cenário internacional mundial, em especial no mundo ocidental. E daí, como a apostila colocou, Estados Unidos, o governo Trump decidiu sair do acordo em 2017. Eu já disse para vocês em outras oportunidades e vou reforçar na próxima aula. Acontece de o mundo não ser, entre aspas, governado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tentaram se colocar como potência hegemônica mundial, mas não conseguiram. Mas há países sem os quais não é possível firmar acordos internacionais com validade. Países como, especialmente, a China e os Estados Unidos. A retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, então, é uma grande mácula, fazendo com que a maior economia mundial não siga esses procedimentos de redução da emissão de gases de efeito estufa. Para nós terminarmos essa apresentação, aquela suposta polêmica. Eu digo suposta porque ela, na verdade, é de difícil sustentação como polêmica, é mais uma fala, vamos dizer assim. Polêmica, aquecimentistas versus céticos. Então, os cientistas auto-intitulados céticos, que dizem que, entre outros, o aquecimento global antropogênico não existe. Isso seria invenção de cientistas que eles apelidaram pejorativamente de aquecimentistas. Aqui nós temos o professor Felício na entrevista ao Jô Soares, sendo que o professor Felício da USP é um cético. E o que ele disse ao Jô Soares nesta entrevista? Entre outros, o protocolo de Montreal foi uma estratégia da DuPont para manter as patentes. Que nós vimos há pouco, a redução das emissões de CFCs, degradadores da camada de ozônio. Diz o professor Felício que isso é verdade, era uma patente da DuPont, que venceria nos anos 80. Então a DuPont agiu politicamente com vistas a soltar a ideia, insustentável na visão dele, de buraco na camada de ozônio, rarefação de ozônio sobre o continente antártico e sobre o Ártico também, para que o mundo passasse a comprar o novo propelente que era, de novo, patente da DuPont. Tem lógica? Tem. Toda a teoria da conspiração tem que estar embasada em lógica, mas é realmente difícil de nós engolirmos mais uma ideia de protocolo dos sábios do Sião, só que agora substituindo judeus, né, por uma empresa como a DuPont, que passa a enganar ou submeter outras grandes empresas, outras grandes corporações, outros grandes países do mundo segundo seus interesses. É de difícil validação, portanto, essa ideia. As chuvas é que causam a floresta amazônica e não o contrário, disse o professor Felício. Isso é uma obviedade que todos os alunos do ensino médio têm entendimento. Nós trabalhamos, chama-se zona de convergência intertropical, são as áreas de baixa pressão, as cercanias do Equador, que atraem as massas úmidas das regiões circunvizinhas e, portanto, as chuvas são intensas na região equatorial devido à zona de convergência intertropical. Mas ele completou a passagem dizendo: assim, se cortarmos a floresta, vai continuar chovendo. Tá, vai chover menos, vai mudar o regime de chuva, vai mudar a época do ano que chove mais ou menos, mas vai continuar chovendo. E em 20 anos, tudo está de volta. É de uma irresponsabilidade uma colocação como esta, porque em 20 anos as populações ribeirinhas não existem mais. Em 20 anos, espécies foram extintas na região. Então uma fala como esta é uma fala que acaba por validar a ideia de desmatamento. Durante a entrevista, ele disse, eu sou sincero, ele disse: com isso eu não quero validar o desmatamento na Amazônia. Mas me desculpa, é uma contradição, porque uma fala como esta, sim, valida a ideia de desmatamento da região amazônica. O efeito estufa antropogênico foi uma mentira dos países ricos para atrapalhar o crescimento dos países pobres e industrializados. Outra ideia, que é muito fácil de se aceitar, mas se nós pensarmos um pouquinho, fica de difícil vinculação com a realidade. Se nós pensássemos no capitalismo do século XIX, o capitalismo era nacional competitivo, o capitalismo britânico competia com o capitalismo francês, que competia com o capitalismo americano.
Daí, por exemplo, a divisão da África e da Ásia na Conferência de Berlim. Daí o esforço americano de aumentar a sua influência sobre o continente americano, doutrina Monroe. Mas o capitalismo do final do século XX é globalizado. Se a economia americana gerar prejuízos à economia chinesa ou sul-coreana, quem vai fornecer os componentes eletrônicos da Apple? Eu não sei. A economia depende, portanto, de uma relação mais harmoniosa dos fluxos entre os diferentes países. O prejuízo que um país gere a outra é um prejuízo que ele está gerando à sua própria economia. Então uma fala como esta parece uma fala muito bonitinha, né? Então os Estados Unidos estão com isso atrapalhando o crescimento do Brasil e da Índia e da China para se manterem como líderes. Não! Quando eles atrapalham o crescimento da China, da Índia e do Brasil, eles atrapalham os investidores americanos que atuam nestes países. É mais uma fala de difícil sustentação. Finalmente, os aquecimentistas são contra o gás carbônico, mas ele é bom para a vida na Terra. Eu gostaria de saber qual é o cientista do IPCC que é contra o gás carbônico. Eu gostaria de saber qual é o ecólogo que quer banir gás carbônico da atmosfera. Eu acho que ninguém quer isto, e muito pelo contrário. Eu falei para vocês na primeira aula de questões ambientais que o aquecimento global é um fenômeno natural do planeta Terra, não é criado pelo planeta Terra, não é criado pelo homem, é natural do planeta Terra e, portanto, não há que ser combatido. São argumentos, então, de muito difícil sustentação. E para nós, o que importa mais imediatamente é a questão do vestibular. Será que a Unicamp acredita que há aquecimento global antropogênico? Sim, o vestibular da Unicamp acredita sim. Da FUVEST, da Unesp, né, a prova do Enem e assim sucessivamente, tá certo? Então, apesar de haver esta suposta polêmica, as provas do vestibular trabalham com o entendimento de que sim, a sociedade contemporânea é o principal agente de transformações do meio na atualidade, com vistas inclusive à insustentabilidade do homem no planeta. Era isso por hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, se houver algumas dúvidas, lembrem-se, Facebook, Instagram, a gente troca mais uma ideia, tá bom? Um abração para todos e boa sorte.